O que mais utilizamos é o quadrihelix. Depois eu envio a classe. Eu utilizo o quadrihelix. Tá? Se eu quero acelerar a expansão, eu utilizo o quadrihelix. É o mais efetivo. Tá? É o único que é cimentado. Os outros são removidos. Tá? Todo. O que passa? Os outros, você depende muito do seu paciente. Sim? Então, se você abre a ativação, como é um ninho em ninha, ele não utiliza, não acontece. Por isso que lá de junção tem que ser figo. Sim? Se eu vou pôr um Hirex, ele tem que ser cimentado. Senão não acontece. Eu não posso defender do paciente. Tá? Eu tenho alguns casos que o paciente, o papai e a mamãe pagam para pôr um expansor e ele não utiliza. Sim? Então, o melhor é quadrihelix. Lo partem. Então... Expansão lenta. Outra alternativa é o mulligan. Sim? Então, ó. Eu confecciono esse mulligan com expansão. Eu tenho que pegar os brackets, tem que estar tudo pegado os brackets na boca do meu paciente. Eu vou confeccionar esse alambre com 0,8 e eu vou pegar esse braço e eu vou travar entre molar e pré, ou na região que eu quero expandir. Se eu quero expandir só a região de canino, eu vou ser um mulligan na região do canino. Mas normalmente eu tenho uma mordida cruzada, eu quero pôr ele, então eu tenho que pôr ele entre molar e pré-molar. Então o que ele vai ser? Ele vai expandir a região posterior. Qual que é o grande problema? Quando eu vou pôr esse tipo de aparato, ele vai acelerar a expansão, só que esse molar expande virando para mesial. Sim? Então, quando eu pôr esse arco aqui, ó, ele entra nesse sentido, ó, ele expande nesse sentido, ao revés do que a gente necessita. Sim? Quando eu abro para vocês arco utilitário, o Dr. Raul falou aí sobre arco utilitário. Como que é a pré-ativação do arco utilitário? Eu tenho que pôr Hiro. Sim? Então, todo arco utilitário, tanto superior como inferior, eu tenho que pôr Towin. Sim? Para que ele entre passivo. Sim? Se eu quero que ele passivo, eu tenho que ativar hacia distal. O mulligan ele faz ao revés, então ele vai expandir, vai virar o meu molar para mesial. O que passa? Ele expande, gira o molar para mesial e muitas vezes ele avança o molar. Perfeito? Então ele, além de ser na rotação ao revés, esse molar pode caminhar para adelante. Sim? Então é um problema. E como contrarrestar esse? Não contrarresta. Aí você expande. O paciente tem um problema, não quer pôr o quadrihelix, lastima o paciente. Eu tenho que pôr esse arco e depois eu vou ter que pôr um arco utilitário para volver a posição dos molares. Sim, usar elásticos, eu tenho que arreglar tudo isso. Preciso um arco que eu não consigo. Sim. Y si es unilateral, ahí en ese caso se hace solamente como se hace Aí é mais difícil. Se você está unilateral, a expansão é para os dois lados. Não tem como acelerar a expansão apenas do lado direito. Sim? Da mesma forma que eu pôr ele de um lado, eu posso contornear desse lado e do outro lado acelerar a expansão. Só que quando eu pôr ele na boca, ele expande igual para os dois lados. Então não tem como contrarrestar com mulligan. Tá? Com outros aparatos eu consigo ativar mais de um lado do que do outro. Vou ter que pôr outro tipo de aparato. De qualquer forma, qualquer tipo de aparato, ele vai ser mais expansão. Eu vou acelerar a expansão por igual. Ele vai ocorrer tanto do lado direito como do lado esquerdo do mesmo. Mesmo arco utilitário. Se eu contornear só de um lado e do outro eu colocar a expansão, a hora que eu meter na boca do meu paciente, ele expande dos dois lados iguais. Tá? Porque a hora que eu pôr ele aqui, a pressão vai para os dois lados. Claro, desse lado é uma expansão maior, mas ele expande igual ali. Então, aparatos de expansão lenta. E o arco utilitário. O arco utilitário, ele vai expandir de forma lenta, muito lenta. Sim? O arco utilidade, ele não vai descruzar mordida. Perfeito? É muito raro um arco utilidade descruzar a mordida.
Tá? O arco-utilidade ele é este para pequenas expansões, meio milímetro, às vezes 1 milímetro eu consigo expandir, no máximo. Tá? Eu não consigo descruzar a mordida com arco utilitário. Perfeito? Barra transpalatina. Com a barra transpalatina, eu consigo expandir molares. Sim? Eu consigo confeccionar uma barra palatina. Se vocês mirarem, esse molar, ó, ele está rotado nesse sentido. Sim? Eu vou fazer uma ativação nesse braço. E a hora que esse molar, eu pôr ele no carro, ele vai ser esse movimento. Ó. E vai ser a rotação do meu molar. Perfeito? Então, eu consigo fazer uma ativação acá, para que ele gire esse molar e expanda. Nesse caso, tampoco como utilitario, o ese es el acompañamiento para Para? uno. O sea, se coloca utilitario y ese o solo ese. O sea, en ese caso. Na verdade, em que momento eu uso a barra palatina? Eu vou usar uma barra palatina, por exemplo, quando eu tenho que usar elástico, eu vou sacar. Como anclaje. Ele vai servir como anclaje, mas ele não serve como anclaje máxima. Tá? Se eu sacar um pré-molar e pôr ele na barra palatina, esse molar vai caminhar para adelante. Tocaría acompañado con un botón de nada. Tem que pôr ele no botão de dança. Tá? Apenas a barra palatina não serve como anclaje. Sim? Perfeito. Então eu vou confeccionar uma barra palatina com botão de Nance. Saquei 2 pré-molares. Ralei todo o canino para trás. A hora de eu tenho que quitar o botão. Porque eu tenho que ralar os incisivos para trás. Aí eu vou deixar, manter apenas a barra palatina. A hora ela me serve como anclaje. Sim? Porque a hora de eu tenho molar, pré e canino. Mais a barra. Então eu vou começar a ralar os incisivos para trás e meu molar não vai caminhar para adelante. Pero teniendo en cuenta que usted dice que le puse con el utilitario muy lento y en esa foto con la tangente se ve que el problema son los molares, ahí no serviría tampoco el utilitario para no colocar barra transpalatina. É que na verdade aqui a barra palatina está servindo para girar o molar, uma leve expansão, e provavelmente vai ter que usar, ou vai usar elásticos, por algum motivo, está anclando esse molar, tá? Então ele está usando a barra palatina como anclaje e não como ativação, tá? Claro, mas se eu tenho que confeccionar uma barra palatina, eu tenho que fazer uma pequena expansão e giro do molar, eu vou confeccionar já com expansão e giro. Então já que eu tenho que confeccionar, ela vai me servir tanto para anclaje como para girar o molar e expansão. Então eu consigo, já vou acertar. Si él iba a hacer el giro, la barra transpalatina. Se eu necessito, sim. Si no lo necesito, no lo hago. O sea, Confecciona ela passiva. Agora, se eu quero uma pequena expansão, eu consigo fazer uma barra palatina com uma leve expansão. Ela não vai ser grandes expansões. Tá? Você não vai. É muito difícil você ter uma mordida cruzada. Você não vai conseguir descruzar essa mordida com uma barra palatina. Tá? É uma leve, ele tem tá bis-a-bis, ele falta muito pouco. Então você consegue ser uma pequena expansão, como o arco utilitário. E eu consigo fazer a ativação de giro. Perfeito? Por exemplo, eu vou falar, vocês ainda não chegaram nesse momento aqui. Ah, mas para que serve a barra palatina? Não chegamos em classe de classe 2, mas para que serve a barra palatina? Vamos imaginar que eu vou usar elásticos. Eu tenho um paciente que eu vou usar elástico de classe 2. Perfeito? Eu tenho que usar elástico de classe 2. Aí eu tenho que virar uma cefalometria. Eu tenho uma profundidade facial e uma profundidade maxilar. Minha maxila está com 90. E minha profundidade facial está com 83. Que é o problema? Mandíbula ou maxila? Maxila. Eu vou perguntar de novo. O paciente está com problema de mandíbula ou maxila? Maxila? Então mirem lá a norma. Qual a norma da profundidade maxilar e qual a norma da profundidade facial? Mirem aí, ó. Paciente com 9 anos. Qual a norma da profundidade maxilar?
90. Se a norma da profundidade maxilar é 90, qual a norma da profundidade facial aos 9 anos? 87. Quem está com o problema? É superior ou inferior? La profundidad facial. O problema é inferior, correto? Sim, porque ó, lá paciente e norma. Então ele está dentro da norma. Então meu problema é mandíbula. Então a minha mandíbula está para trás. Quem tem que caminhar para adelante é minha mandíbula. Perfeito? Então se eu vou usar elásticos, eu tenho que usar elástico de classe 2. O que vai passar quando eu uso o elástico de classe 2? A minha mandíbula avança e a minha maxila distaliza. Perfeito? Perfeito. Um vai para adelante e outro vai para trás. Se a minha maxila está bem posicionada, minha maxila pode ir para trás? Não. Então eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser um anclarre na maxila. Como que eu vou ser anclarre na maxila? Aí eu vou ser barra palatina. No, pero usted dijo que igual no tiene como un anclaje total. Va a tener un movimiento, pero debe Não, aí não. O elástico não. Aí você pode usar uma barra palatina. Cuando cierra una Aí significa que o meu molar não vai distalizar. Então, a força do elástico, ela ocorre tanto na maxila como na mandíbula. Como minha maxila está anclada, quem vai caminhar? A minha mandíbula. Se eu não poner barra palatina, o que vai passar? A minha mandíbula vai avançar e minha maxila vai para trás. E aí eu câmbio a norma. Y el actividad también podría ser anclar en la parte superior. Eu não. Aí de qualquer forma, existe a possibilidade de distalizar. Por exemplo, o arco utilitário não serve como anclarre máximo inferior. Passivo, ele não serve. O que você vai perguntar? ¿Con la barra basta o tiene que llevar botón de Nancy? Barra. Va. Confeccionar a barra palatina. O botão de Nancy é quando eu vou estacar dentes. Ya. Tá? Porque eu quero um anclarre máximo. A barra palatina vai servir como um anclarre para que esse molar não cambie para trás. Sim? Porque o efeito do elástico não é tão efetivo, não é tão forte como ralar um paninho para trás. Sim? Perfeito? Então se o problema é inferior, eu tenho que usar barra palatina. Aí você acabou de fazer uma pergunta. Sim, você acabou de fazer a pergunta. O arco utilitário serve como anclarre? No superior, não. Para o inferior, sim. Desde que eu tenho que fazer ancoragem cortical. Ah, sí, eso lo que ahí. Sim? Superior no se puede por la. Porque Deus é um curto. Está lendo. Então, no inferior, agora vamos cambiar. Eu tenho 87 e acá eu tenho 95. Quem é o problema? Maxila. Perfeito? Eu tenho que usar elástico igualito. Eu vou pôr barra palatina? Não, porque eu quero que a maxila vá para trás. E a minha mandíbula não pode avançar. Se minha mandíbula não pode avançar, eu tenho que fazer ancoragem cortical. Sim? Doutor Rodrigo, doutor Zé Raul falou ayer sobre, provavelmente falou sobre anclaragem cortical. Falou sobre arco utilitário. Ahí hay que... Como que ativações eu tenho que fazer para que a raiz do molar se choque na cortical? Torque. 45. Onde eu tenho que fazer torque de quando? 45 graus. Que mais? Con la barra palatina Hay que hacer la verticalización, el giro y el Primeiro, eu vou fazer toe-in. Molar está bem posicionado? Eu vou fazer toe-in só para manter ele assim. Exato. Esse molar está inclinado? Sim ou não? Se está inclinado, eu tenho que dar tip back, porque eu tenho que verticalizar o molar. Perfeito? Eu vou dar toe-in que é arriba, tip back e verticalização. Eu vou ativar 45 graus de torque e eu vou fazer expansão. 1 centímetro de cada lado. ¿En inferior? Inferior. Y
Porque se eu pegar o arco utilitário e ativar 45 graus, lá a raiz se queda cerca da cortical, mas ela não está na cortical. Então eu tenho que ativar 45 graus e eu tenho que fazer expansão. Aí a raiz choca na cortical. Se eu fizer só expansão, a raiz não choca na cortical. Então eu tenho que ser expansão e torque. Pero al hacer el torque ya no llega a la cortical ahí. Não, ele vai se quedar cerca, mas ela não choca na cortical. Para hacer la expansión para que quede ya pegadita a la cortical. Tá? Para que a raiz choque na cortical, você tem que ativar 45 graus mais a expansão. Nos dois. Perfeito? Eu não posso ser apenas uma. Nem solamente expansão e nem solamente torque de 45 graus. Tá? Então eu tenho que fazer todos esses movimentos. Agora sim, meu molar está anclado e eu posso usar elásticos. Então o que vai passar? Meu molar não vai caminhar para adelante. Se meu molar não caminhar para adelante, o que vai passar? Provavelmente meu canino, meu pré, meu molar vai caminhar para trás. Desde que o 6PTV esteja aumentado. Sim, desde que o padrão facial seja de meso ou brachio. Porque o dórico distalizar, o que passa com o dórico? Se eu distalizar, abre na mordida. Perfeito? Então depois vocês vão ter classe 2 mais para adelante, mas só para que vocês entendam. Então a importância da barra é, eu tenho que usar elásticos. O problema é mandíbula, eu tenho que confeccionar uma barra palatina. Perfeito? Aí ele estabiliza o molar, eu puedo usar elástico. Pero, doctor, usted hace una barra palatina para cuando hay problemas en mandíbula, en el problema Sí. con mandíbula. O problema é mandibular, eu vou confeccionar uma barra palatina. Y si es maxilar, no, porque si no, no queremos que Porque la... aí eu quero distalizar o molar. Sim? Se eu quero distalizar o molar, eu não posso confeccionar barra. Eu quero distalizar todo esse bloco. Eu quero que todo esse bloco caminhe para trás. Claro, ahí no va. Não vai usar nada. La misma lógica aplica para un clase 3, Mesma lógica para o más 3. pro arriba, para Se o problema é inferior, você usa a barra palatina porque você não quer avançar a maxila. Você quer levar a mandíbula para trás. Sim? ¿Cómo recuerda así? Classe 3, se o problema é mandibular, eu tenho que usar uma barra palatina. Porque o molar não pode avançar. Tá? Então o molar tem que estar anclado. Então só a mandíbula ir para trás. Depende do que eu quero. Tá? Ajá, con tu paciente. Pero aquí, pero tocaba decir, sí. Então vamos lá. Introdução. O debate entre forças intermitentes e as contínuas na ortodoxia vem da época de Farrar e Coffin, por volta de 1875. O quadriérix é uma evolução do aparelho feito por Coffin. Sim? Hicks propõe um aparato palatino liso em forma de W para tratar originalmente os fissurados, especialmente vantajosos por ter maior ação anterior ou posterior devido à ativação desejada. Por volta de 1947, existia o botão de Nance na palatina. Hicks modificou e colocou 2 helicóides posteriores para controlar a rotação dos molares. Sim? Então, Hicks colocou um helicóide aqui atrás para que eu consiga ser um movimento de rotação dos meus molares. Com o propósito de aumentar a gama de força e alcançar maior flexibilidade, foi introduzido os helicóides anteriores. Descobriram logo depois que, além de promover a expansão, o aparato poderia fazer a correção de pequenas classe 2 como promoção de giro dos molares. Sim? Então depende da forma que eu confecciono o quadriérix, eu consigo girar esse molar e às vezes esse molar distalizar. Tá? Então às vezes eu consigo distalizar 1 milímetro, 2, depende da forma que a gente fez a ativação. Y arriba, abre arribita, por ahí por donde está la... Aí ele vai girar o molar e esse braço vai chocar em premolares
pré e canino, ele expande todo por completo. Então o quadrihélix se transforma em um aparato inicial básico e pode cumprir vários propósitos. 2 em 1, aqui ele confeccionou. Aqui é para uso, quando o paciente usa a interposição de língua, sacar com aparatos, tá? Pode confeccionar com algumas alterações. 93% dos casos de classe 2 tem rotação mesial do primeiro molar, subtraindo o espaço do arco superior. Comparando barra transpalatina com o quadrihélix, nota-se que o quadrihélix tem maior controle de rotação dos molares para a distal e na expansão do arco superior. Então, como eu falei, a barra palatina vai ser uma pequena expansão, muito pouco. Sim? Com o quadrihélix, eu consigo girar esse molar, expandir pré-molares e caninos e muitas vezes distalizar esse molar. Depende da forma que é confeccionado. Por exemplo, 93%, assim, ó, a grande maioria dos pacientes classe 2, a grande maioria dos pacientes classe 2 é devido à atresia maxilar. Na grande maioria. Eu tenho uma atresia maxilar e isso faz com que minha mandíbula se quede para trás ou que a minha maxila avance. Sim? Então, na grande maioria dos meus pacientes, se eu poner um quadrihélix num paciente classe 2, eu arreglo na grande maioria dos meus casos. Sim? Então, existia um outro professor que ministrava a classe AK, que todos os pacientes do consultório dele, que eram classe 2, ele confeccionava quadrihélix. Todos. Por quê? Porque você gira o molar, você expande e você facilita a movimentação. Se a sua mandíbula está para trás, quando eu expando, essa mandíbula tende a avançar. Sim? Paciente joven. Com crescimento. Em crescimento. Se ele está em crescimento, paciente em crescimento, ou mesmo adulto, se a mandíbula está para trás, quando você destrava essa mandíbula, a mandíbula tende a caminhar para adelante. Sim? Por isso que a primeira coisa que eu vou tratar num paciente ortodôntico é transversal. Sim? Então, primeira coisa que eu tenho que tratar na ortodôncia é transversal. Se tem mordida cruzada, se tem uma maxila atrésica, eu tenho que expandir a maxila. Perfeito? Eu vou tratar transversal. Depois do transversal, eu vou tratar vertical. Mordidas profundas. Vou intruir incisivos, eu tenho que arreglar o posicionamento dos meus intruir caninos, para depois usar elásticos. Perfeito? E isso não pode empeorar uma classe 3, por exemplo. Um paciente de classe 3 é mais favorável à disjunção. Se eu tenho um paciente com tendência classe 3, o ideal é que eu haga a disjunção. Porque quando eu hago a disjunção, o ponto A caminha para adelante. Sim? Então, se você tem um paciente jovem com tendência a classe 3, você vai ser na disjunção, que é mais favorável. E um adulto já não Aí poderia adulto, ser, e aí as Ajax vocês- poderiam empeorarla, ou seja, se mejora a classe 2, poderia empeorar a classe 3? Não, mas se você tem uma mordida cruzada, você tem que arreglar de alguma forma. Então, você vai ter que pôr um aparato para expandir. Sim? Mesmo que o problema era uma disjunção, e você o paciente não vai acessar cirurgia, e você tem que descruzar a mordida. Então, você vai ter que pôr um quadrihélix para contrarrestar essa mordida cruzada. Con la disjunción, el punto A adelanta. Adelanta. Con la expansión, el punto A Nunca, praticamente nunca vê nada, a expansão. A expansão não é óssea, é dentária. Tá? Então, provavelmente não câmbia. Ponto A, ele câmbia por conta dos incisivos. Tá? Toda vez que eu câmbio o incisivo, eu câmbio o ponto A. Quando eu hago a disjunção, essa pré-maxila tende a ter um leve avanço. Então, se essa pré-maxila avança, meu ponto A avança. Então, é favorável um paciente classe 3. Que nos habían dicho que si uno expande el punto A puede retroceder un Muito poco. pouco. Se cambiar, é muito pouco. Tá? Porque, como eu falei, a expansão é dentária. Então, eu vou trabalhar dentes.
Se eu cambiar incisivos de posição, eu cambio meu ponto A. La disjunção, eu vou abrir a ráfia palatina. Então, como eu abro a ráfia palatina, tende a ter um pequeno movimento de pré-maxila. Então, por isso que eu tenho ganho de ponto A. Vai ser muito pouco, mas eu ganho ponto A. Tá? É praticamente insignificante, mas eu tenho um ganho de ponto A. Sí, pero esto porque como cuando se debilita también se expande, entonces por eso como que... Então, porque você está expandindo. Então, por isso que muitas vezes, paciente classe 3, ninha, não importa, 7 anos, tem uma mordida cruzada, problema esquelético, eu vou fazer na disjunção e vou poner máscaras faciais. Então, eu finalizo a disjunção, ponho a máscara e avanço a maxila. Sim? Então, eu vou trabalhar os dois ao mesmo tempo. Tá? Finalizei a disjunção, o paciente empieza a usar máscara, para ajudar o avanço da maxila. Perfeito? Tá? Bom, quadrihelix, acho que ele está falando sobre quadrihelix. Sem ativação, pode ser usado com extraoral. Sem ativação também pode usar como contenção. Ele está falando aqui, ó, se eu não fizer ativação alguma, ele pode servir como anclagem, sim? Uma leve anclagem. Sim? Ativado pode fazer expansão de molares, premolares e caninos. Ativado eu consigo fazer irriro de molares superiores. Tá? Os ganhos. Pode servir como aparato para interromper o ato de sucção. Pode servir como impedidor de língua e usar para expansão nas arcadas em formato de V. Sim? Eu tenho um formato bem em V do arco superior. Quando eu coloco um quadrihélico, ele expande a região de caninos e melhora o setor anterior. Sim? Para evitar la interrupción tiene que colocarse una rejilla. Você tem que criar tem que fazer uma modificação no quadrihélice. Tá? Então ele pode ser usado para abertura de mordidas anteriores. Pode ser usado para nivelar anteriores quando o braço alcança os incisivos. Eu não me gostaria de ser dessa forma, mas promover expansão da sutura palatina de forma lenta com remodelamento simultâneo. Como eu falei, é muito raro a ser disjunção com um quadrihélice, mas existe a possibilidade. Sim? Então, a quadrihélice ele pode viabilizar e otimizar princípios bioprogressivos, destravamento de maloclusões. Vamos ver se vai passar aqui. Esse é um quadrihélice soldado, né, que eu mando para o laboratório para confeccionar. Ele expande. Tá? Em webs vocês vão ter prática, sim? De como confeccionar um quadrihélice. Então na próxima webs tragam pinças. O Dr. Rodrigo vai confeccionar quadrihélice com vocês. A barra, quadrihélice. Perfeito? Então como eu falei, esse é um aparato soldado. Nós vamos manejar de encargo. Perfeito? Então coloca lá, instala o aparato, depois eu vou mostrar como é a ativação. E ele expande posteriores. Então normalmente em 3 meses você consegue dar expansão. Si el paciente es muy síntoma, Não passa nada. Essa é a vantagem do quadrihélice. Você coloca na boca do paciente ativo, ele vai expandir só o que você ético. Se você colocou 1 centímetro, vai expandir 1 centímetro, meio centímetro. La disjunção não, o paciente é ativo em casa, esse é um problema.
Então, se o paciente some e volta daqui 3 meses, ele tem um problema. O quadriélix, se ele sumir daqui 1 ano, não vai passar nada. Listo. Sim, não Doctor, passa ¿y nada. Quadrielix modifica el punto A? Eu acho muito pouco. Muito pouco. Tá? E se cambiar também é praticamente não cambia nada. Você perguntou, é muito irrisório, é muito pouco. Tá? Porque na verdade quando você expande, você arregla o posicionamento dos incisivos. E às vezes não vai mudar o ponto A com a expansão porque você não está chocando. Se você poner um aparato, se você confeccionar o quadriélix com um braço apoiado nos incisivos, você cambiando os incisivos, você cambia o ponto A. Que aí você está avançando, você está modificando. Você fez uma modificação no arco, aí você está avançando, você está cambiando para os incisivos, ele cambia o ponto A. Tá? Mas só expansão lateral, eu acho muito raro. Tá? Então pode ser colocado em dentes descidos, segundos molares, e nos primeiros molares permanentes, quando já estão presentes. O quadriélix é confeccionado com fio Eugiloi 08, dobrado com auxílio de alicates de modelo de estudo do paciente. Então eu tenho que pegar o modelo de estudo do paciente e eu vou confeccionar em cima desse modelo. E na clínica, se chegar um paciente que necessita de ser um quadriélix, a doutora Flávia confecciona na boca do paciente direto. Não é isso? Não, doutor Érico. Mira la que Dá para confeccionar na boca do paciente, mas é muito mais difícil. Tá? Por paciente é maravilhoso, né? Você confeccionar um aparato desse na boca do paciente, ele mira a sua habilidade, mas é muito difícil. Então é melhor poner em modelo de gesso. Então ele pode ser soldado nas bandas ou ainda de encarre nos tubos linguais. A ativação é feita extraoral ou intraoral. Essa última pode provocar sobreativação. Eu não gosto de fazer ativação na boca do paciente. E vou falar por que depois. Sim, então. Doctor, ¿qué es de encaje? ¿Cómo es? Esse que eu mostrei é soldado. Você manda para o laboratório e ele confecciona soldado. Nós vamos confeccionar o de encarre. Você vai pegar a banda, vai soldar um tubo palatino e você vai encarrar o quadriélix nesse tubo. É o que o Dr. Rodrigo vou mostrar aqui depois. Tá? O melhor é o de encarre. É o melhor. Porque eu hago a ativação fora da boca. Então eu consigo mirar o quanto de ativação. O problema do soldado, eu vou fazer a ativação na boca do paciente. Eu posso ser na pressão. Você vai ser outra pressão. Ela outra. Cada um tem uma força de mão. Então se eu apertar muito forte, vai ser uma sobreexpansão. Então depende da minha força. Sim? Existem algumas formas, por exemplo, esse paciente ele tem uma mordida cruzada unilateral e eu consigo descruzar apenas um lado. Depois eu vou mostrar a modificação. Tá? Eu consigo descruzar bilateral, tá? E verticalizar o inferior. Então eu estava falando que antes da expansão, meus molares estão inclinados para a lingual. Eu hago a expansão superior, meu inferior tende a acompanhar. Tá? Então eu tenho a curvatura do arco. Então como que é a confecção do quadriélix? Então essas pinças que nós vamos necessitar, sim, para confeccionar. Tá? A cá não é tweed, sim. Vocês têm uma pinça igualita ao tweed para alambres pesados, parecida, sim? Então nós vamos necessitar dessas pinças para ser o quadriélix, o marcador e o modelo. O melhor alambre é o Eugiloi da Rock Mountain, sim? Não é custoso. Cada alambre, uma carra de alambres com 10 alambres custa R$220. Sim? Então significa que cada alambre sai por R$22. Sim? É isso? R$22. Então dá para confeccionar. Com um alambre eu consigo confeccionar um quadriélix e uma barra palatina. ¿Qué calibre es ese alambre? Com ¿Qué calibre es el alambre? 0,8.
milímetros, 0,8 milímetros. 0,8. Então, como de água, ó, pego o alambre, marco ele, ponho ele, posiciono ele na borda dos incisivos aqui e marco na distal do molar, no segundo molar. Tá vendo? Eu vou dobrar esse mesmo tamanho. Pego esse tamanho e vou multiplicar por 2. Tranquilo? Aí eu empeço a ser o primeiro helicoide. Então, eu hice a marcação, segunda marcação, e vai ser o primeiro helicoide. Hago o primeiro helicoide. Formar praticamente um ângulo de 90 graus. Pego o de la rosa, que vai ser uma leve curvatura no setor anterior, para não lastimar o paciente. Eu vou pôr na boca do paciente, eu vou marcar o outro lado, ó. Tá vendo? Mira que está na região de premolares. Aí eu vou marcar, assim, na outra marcação do outro lado. Depois vocês vão fazer na prática. Eu hago um outro helicoide, igualito. Eso lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eu hago no meu... Ah, No me manda más al laboratorio, tengo que hacer toda esa vaina que no. pode mandar para o laboratório. O laboratório cobra, em média, $50. Em média. Em média, depende do país que vocês vivem, em média $50 por aparato. Ah, eso vale, allá vale 180. 180, o quê? Quanto? O sea, 40 reales, 40 dólares más o menos. Quanto em reais? $40. $40? Sim, mais ou menos. $40, quanto que está? Flávia, $40, 6, 12, 18, 24. R$250. Mais ou menos. R$250 custa um quadrélix, mais ou menos, em média, 250. Vamos imaginar que R$250, uma botella de cerveja custa 15, dá quase 10 botellas, mais de 10 cervejas, sim? Sim. Por que eu vou dar $50 para o laboratório se eu posso ser? Eu consigo. Quantos vinhos dá para comprar lá no Sacolata? Dependendo. Ó, o Everton nós somos num supermercado assim? Sim. Comprei 5 botelhas de vinho, sim? Gastei R$250. Não, 300. Eu comprei 5. Aqui depois eu comprei a sexta. Pouco, é. 5 botelhas. Eu comprei 3 e gastei 170. Aí, ó. Comprei 5 botelhas de vinho e gastei R$250. Pero si la clínica está llena, no se puede hacer. Lógico, por isso você vai ser. O aparato tem que estar listo antes do paciente chegar no seu consultório. Você não vai confeccionar a hora do paciente. Você vai tomar a impressão, você vai fazer no seu consultório, finalizou, você vai confeccionar o quadriel, o paciente chega e você só encarra. Por quê? Porque eu não posso falar com o meu paciente que eu hice o quadriel. Porque eu tenho que cobrar. Eu tenho que falar que eu vou enviar para o laboratório e aquele custo que eu estou cobrando, não sou eu que estou cobrando, é o custo do laboratório. ¿Y cuánto se demora uno haciéndolo? Quadrélix? Sí. 5 minutos? 5 minutos. Y con la práctica. Na boca demora 10. ¿Sí o no? Si alguna vez me los mandan a mí. Se vocês tiverem um paciente, tragam aqui que eu água, sim? Ó, eu vou fornecer alambres, eu vou cobrar quantos? $30. Não é isso, Flávio? $30, não tá bom? Quadrélix? Eu vou dar o fio e vou deixar ativado já. É só colocar na boca do seu paciente. Ó, no país ele cobra 40. No Chile 50. 30 tá ótimo, né? Então perfeito. Então pode trazer. Traga o modelo, eu regalo o alambre e entrego ativo. É só pôr na boca do paciente. É isso? É hora, hein? É isso. Vai mandar nos seus países? E eu vou ser de encarre. Eu vou ser de encarre. Não é soldado que vocês têm que ter problema. Sai sacabanda. Não, eu vai ser.
É verdade. É para mim, ó, como eu falei. Como o doutor Anderson, que ministrava a classe AK, em todos os seus pacientes classe 2, ele confecciona com quadrihelix. Para todos. Então, por que eu vou mandar para o laboratório se eu puedo manejar? Eu não tenho inteligência. Por que eu vou dar plata para o laboratório se eu consigo confeccionar? Por la pereza, a veces la gente, por la pereza. no hace. Tem que mandar. Claro, é um alambre pesado, vocês vão acer na prática, é difícil acer. Hoje em dia jogam na boca do paciente, mas aos 20 anos atrás, 15 anos, eu estava cá, mirando classe, fazendo prática. Hoje eu hago em 5 minutos. En la boca del paciente lo hace. E na boca demora mais. No meu consultório eu não hago na boca. Ah, Porque eu hablo que é o laboratório que confecciona. Tomaríamos modelos y Toma a impressão e acha que não está aqui, ó. Toma a impressão, finalizou a clínica, não tem um paciente naquele momento, vai e confecciona. o sea, primero adaptaría las bandas. Aí primeiro você põe a banda. Soldaría el tubo y se É. instalada. Aí você põe a banda, põe o tubo. Outra coisa que vocês têm que ter no seu consultório é uma máquina de solda. Sim, tem que ter na máquina de solda. Não é custoso. A máquina de solda deve custar por volta de R$700, R$800. Um quadrihelix paga a máquina de solda. Sí. Uma máquina. Porque se o custo em média você pode cobrar desde R$600 a R$1.200, R$1.500. Eu tenho amigos que cobram um aparato desse R$1.500. No, para todo esto es R$1.500. Um aparato você paga a máquina de solda, todos os tubos e só uma plata para tomar vinho, cerveja, tudo. Ahora, es que uno paga el laboratorio 180, pero tal paciente lo vende más. sí, obvio Que lo también. vende uno en Mas vocês vão- 300 barras. Para ser na ativação, o melhor é o de encarre. O Dr. Rodrigo vai ser na prática, vocês vão mirar. É muito melhor o de encarre do que o soldado. Sim? Como eu falei, depende do tipo de ativação que você vai fazer na boca do paciente, você pode ter um problema. Sim? O de encarre você consegue mirar o quanto de expansão, que eu vou mostrar aqui. Perfeito? Então, ó, confeccionei o setor anterior, virem que ele está na direção do primeiro premolar, ó. O helicóide está na distal, praticamente na distal do primeiro molar, do pré-molar, perdão. Aí eu vou confeccionar, ó, o outro braço, o outro helicóide. Dr. Rodrigo, essa classe é do Dr. Rodrigo, sim? Ele assa de uma forma e eu hago de outra, mas não tem problema. Ele faz o helicóide horizontal de água em 45 graus. A ativação é a mesma. Sim, ó, tá vendo? Ele vai ser o helicóide, marcou lá, ele marca. Dr. Rodrigo, ele marcou no centro aqui, ó, aqui é o primeiro molar, ó, na metade do primeiro molar. Joga na distal do primeiro molar, é o que câmbio, tá? Mais ou menos. Então ele fez mais um helicóide para fora. Então fez um helicóide por completo. Depois aqui ele vai pegar a escaleira, marca em 4 aqui, ó. E vai ser uma marcação em 4. Porque 4 é o tamanho do tubo. Um pouquinho maior que o tubo de encarre. Perfeito? Porque eu tenho que prender esse elástico depois. Então, ó, fez outra dobra, outro dobleces. Volveu para trás. Aí, nesse caso, ele pegou na direção do helicóide e vai ser outro dobleces. E agora ele vai apertar para encarre. Mas isso aqui não dá para mirar na imagem. Aí agora ele vai confeccionar outro. Marcou o braço na direção do canino. Tá vendo? Praticamente não sobra alambre, ó. Perdeu só esse pedaço de alambre. Vai ser do outro lado, no mesmo igualito do outro lado. Tá vendo? Porque aqui, ó, esse braço aqui vai entrar dentro do tubo. Sim? Depois eu enviar a classe, vocês pegam a sequência. Aí, aqui ele está marcando na região de pré-molares, tá vendo?
Ele marcou na mesial no primeiro pré. E cortou ali. Olha lá, ó. Confeccionado. Tá vendo? Ó? Ele já está confeccionado e praticamente ativo, ó. Quanto que ele... Son especiales, la ranura es más ancha, porque ahí está como el tubo, el alambre doblado, o sea, diámetro es más grueso. Pues es un alambre normal. O sea, como es para... É que aquele ainda Sim. falta apertar um pouquinho mais, esse lado ainda. Por eso, el túnel de ese tubo para soldar en mano es mucho más. É, mais ancho, é muito maior, é diferente. Tá? O tubo lingual é diferente. Tá? Então ele dobrou aqui, mirem, praticamente está ativo, ó, está expandido. Por quê? Mirem que essa patica está passando meia cúspide de um lado e meia cúspide do outro. Se eu pôr na boca do meu paciente, quanto que ele vai expandir? Apenas isso. Então se o paciente sumir daqui, for ver daqui 3 anos, vai ser apenas essa expansão. E não vai seguir expandindo. Sim, não vai cambiar. Então se eu pôr na boca do meu paciente, ele vai expandir apenas essa quantidade de expansão. Tá? Então, ó, mirem que eu vou ter que fazer uma pressão para pôr na palatina dos meus molares. Então ele vai expandir molar, esse braço vai chocar em pré-molares e vai expandir molar e pré-molares. Feito? Doctor, y después de ya realizado la expansión, haber dejado el aparato por lo menos mínimo 3 meses, después uno, si está ok, pues entonces está ok, se adapta o se continúa con la ortodoncia. Se daqui 3 meses, confeccionei o quadrierix, pus na boca do meu paciente, Expandimos. expandiu. No hay que hacerle 3 meses para que quede. Não pode sacar, tem que deixar daqui 3 meses. Não hace nada. Não hace nada. Põe um aparato na boca e deixa 3 meses. Daqui 3 meses, ele expandiu. Se você necessita de mais expansão, daqui 3 meses você vai sacar esse quadrierix e vai pôr na boca do paciente novamente. Vai ser outra ativação, o mesmo arco. Você vai fazer uma nova ativação e vai pôr na boca do paciente. Vamos imaginar que esses 3 meses é o suficiente. Confeccionei, coloquei na boca. Daqui 3 meses ele já expandiu, virou molar, eu vou manter ele mais 3 meses. Tá? Porque ele leva 3 meses para expandir e eu vou deixar mais 3 meses para consolidar a expansão. Para que no recidive. Y Para que no después de recidive. esa consolidación, Saca? saca y un nuevo aparato de ortodoncia. Si ya solucioné, Aí, daqui 3 meses, expandi, cruzou. Depois de 3 meses, já posso pegar brackets. Aí já posso empezar. Mantém ele na boca do paciente e empeça o nivelamento dos anteriores. eso. Com brackets. Empeça... Le mandas por El aparato lo hago enseguida. Pouco a pouco. Cuando se va a hacer la expansión, ¿dónde se hace? Por ejemplo, la pregunta de ella. Entonces, ella quiere abrir un poco más, ¿dónde se hace la activación ahí? Se toca uno nuevo. Não, o mesmo. Saca ele da boca e ativa novamente. Ay, ¿cómo? O sea, ¿qué Por isso que é de encarre. Aí eu pego, saco ele da boca do paciente, ativo, Y lo abre. abro, hago a ativação novamente e volto com esse mesmo aparato. Y para abrirlo, lo quito Ajá, de o sea, la para paleta. abrirlo, ¿dónde lo abro? Aí eu vou mostrar. Ah, No importando que el perímetro ya vaya ampliado, o sea, al activarlo él se abre. Ele abre mais. Depende da ativação, não tem que ser outro. Com o mesmo aparato, ele vai se quedar. Se eu necessitar de 9 meses com esse aparato, ele vai com o mesmo. Eu não tenho que cambiar a ser um. Se eu confeccionei da forma correta, eu consigo fazer grandes expansões com ele. Depende do que eu necessito. O que você pergunta? Que yo iba a preguntar que como es uno de los primeros pasos que hacemos cuando llega el paciente, que es encarnizar, pues el paciente quiere bracket, uno puede ponerle los brackets también. No primeiro momento, não. Porque se eu poner um bracket, eu estou contrarrestando o movimento de expansão. Se eu poner aparatos e pegar brackets, eu estou contrarrestando. O quadrérix está expandindo e um arco de Nietzsche está lingualizando. Por exemplo, se eu poner aparatos, coloquei brackets, esse aparato ele vai estar mais lejos dos dentes. Então a musculatura está forçando em cima desses brackets, está comprimindo. No, pero eso en caso tal que sea un mito, o sea, un mito, algo mito. Si fuera expansión con utilitario, ayudaría. Não, aí põe só o quadrérix. Primeiro ele, deixa ele trabalhar solito. Porque é o caso. Há casos em que o problema é superior e inferior. Sim? Eu tenho uma mordida cruzada e o meu molar inferior está verticalizado.
Sim? Eu tenho que expandir superior, só que meu molar inferior está expandido. Então eu posso pegar brackets inferiores, poner um arco utilitário inferior, dar torque lingual inferior e o quadrihélix está expandindo. O superior eu só vou poner brackets, acender qualquer tipo de ativação, depois que esse quadrihélix entrou na ativação. Depois que ele expandiu, aí eu posso poner brackets, eu posso poner niche, eu posso fazer o que eu quero. Mas primeiro eu tenho que expandir. Exatamente. Tem un chico muy bendito que hay que puesto en el pie. Está rechazado ahí. Por isso que você tem que hablar com o paciente. Claro. Você tem que hablar com o paciente que se você poner aparatos, ele está contrarrestando o movimento. Então você tem que hablar antes. Claro. Sim? Porque tudo que eu hablo na primeira consulta é diagnóstico. Sim? O que eu entendo que o paciente ele paga, ele quer poner brackets, ele quer fazer tudo. Então por isso você tem que hablar. Se eu poner um alambre, ele vai contrarrestar, então o movimento é mais lento. Sim? Então tudo. Um quadrihélix, se eu expandir, por exemplo, eu quero tratar com um arco utilitário com um quadrihélix. Se eu poner um quadrihélix, eu resolvo o meu caso em 1 ano e meio. Se eu trabalhar com arco utilitário, eu vou demorar 3, 5 anos para tratar. É muita diferença. Vamos ver o que o Dr. Rodrigo está falando. Ó. El quadrihélix solamente en Adulto. Tá vendo? Aqui, ó, ele está ativo. Ó. Mira, aqui eu estava com um vídeo aqui e não consigo. Tá vendo? Ó? Ele está com o braço bem para fora aqui, ó. Deixa eu ver para mirar. Deixa eu ver se ele Caso clínico. Essas aplicações práticas. Ó, confeccionei na instalação. Mirem que a hora que eu poner na boca do meu paciente, mira que esse braço, ó, está para dentro. Sim? Então ativei, fiz as pré-ativações e o braço foi. Daqui 4 semanas o que passou com esse braço? O que passou? O primeiro movimento foi de rotação. Doctor, yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo se pone eso? ¿Cómo se coloca ahí en el seico palatino? Cementa. Banda? Ese Sí, caucho una banda, que pero ahí entra- se- Primeiro eu coloco a banda, coloco o tubo. Aí eu encarro esse tubo, o quadrihélix na boca. Tá? Aí eu tenho que pôr uma liga, aquela liga de separadores. Ah, lo verde es una liga. Aqueles separadores. Sabe os separadores? Tá? Eu vou pegar, vou pôr nesse braço, aqui, e o outro lado eu prendo aqui atrás. Ó. Eu tenho que pôr essa liga, senão o paciente, quando está cepilhando os dentes comendo, esse aparato sai da boca do paciente. Então eu tenho que pôr essa gomita depois. Ó. Ponho aqui por esse braço e o outro lado eu prendo por detrás. Ó. Tá? Senão ele vai sair da boca do paciente. Perfeito? Então mirem que esse braço está nesse sentido. Daqui 4 semanas, o que passou? Meu molar girou. Então, como esse molar entrou na rotação, esse braço agora está apoiado nos premolares. Ah, desde el inicio ese brazo no tiene que quedar adosado. Não, porque como ele deu essa ativação de rotação. Quando eu encargo, esse braço vai para o centro. Muitas vezes, se o meu molar está rotado para mesial, esse braço vai para mesial. Então, depois ele vai fazer esse movimento. O meu molar vai girando e esse braço vai se aproximando dos premolares. Ó. Entonces esa puntica no maltrata el paladar. Não, lastima. É hablar que esse aparato não lastima o paciente, é mentira. Lastima a língua. É um aparato que lastima. Por isso que tem que hablar. A primeira semana é a pior. A primeira semana vai formar na tatuagem na língua dos helicoides, lastima o paciente. No se le tapa la encía, no se encarna. Não, é muito, se você confecciona da forma correta, não. Aí casos em que eu já mirei que ele foi dentro da encía. Eso tiene que quedar ajustado sobre la Um encía. pouquinho lejos do paladar. Muito suave, não muito pegado, um pouquinho lejos. Sim? Então esse helicoide lastima na língua, principalmente se é homem. O homem não aceita dolor, sim? Y le ha pasado el caso de algún paciente que le diga, ¿saben qué? No voy a usar esto, quítemelo. Aí você vai ter que fazer um outro tipo de aparato. Porque, na verdade, ou você vai ter que fazer um disjuntor, ou você vai ter que pôr um mulligan. Se ele tem uma mordida cruzada, você tem que resolver. Se ele não quiser nenhum tipo de aparato, ele vai tratar com outro. Sim? Porque você tem uma mordida cruzada, você tem que resolver a mordida cruzada. Só existe algumas formas.
Ou são esses tipos de aparato, ou esse. Se ele não quer usar o quadrihelix, você vai ter que ser um Hyrax, ou você vai ter que passar por Mulligan. Algum tipo de aparato você tem que fazer. O área utilitária não vai descruzar. Sim? O paciente não quer quadrihelix, não quer Mulligan, não quer o Hyrax. Ele não quer tratar. Aí ele tem que entender, ele tem que compreender. Por isso que você tem que hablar que o alambre, ele vai lastimar. A primeira semana o paciente se queixa muito. Depois o paciente nem recorda que tem o aparato. Mas a primeira semana é a pior. Tá? Como eu falei, principalmente ninhos. Sim, os ninhos são os que mais questionam. Sim. Mais que mulheres. Mulheres não questionam tanto. Mas homem é difícil. Sim? Então, ó, ele está expandindo. Aqui o braço já está mais cerca do premolar. Esse lado aqui já está acostado. 4 semanas. Esse é outro, tá vendo? Esse é outro paciente. Outro paciente, ó, tá vendo? Não há espaço para o caninos. Ó como o braço foi para o centro. E a hora, ó, já começou a generar espaço, ó. Tá vendo? Já até abriu um diastema anterior aqui, ó. Tá expandindo, tá girando e o braço já está mais cerca do canino, tá vendo? Ainda falta expansão. Olha lá. Instalou, não tinha espaço pro canino. É que nesse caso ele colocou um aparato para serrar o espaço aqui, ó, no diastema. Tá vendo? Não colocou nada na lateral. Colocou aqui só no setor anterior, cerrou o espaço e já generou espaço, ó. Ahí sí tiene algo utilitario ahí en el exterior. No. Seccionado anterior. Só seccionado. Seccionado. Parece como se Aqui é o espelho, né? Ó. Aqui é um afastador. Aqui, ó. Tá? Ele só colocou um seccional anterior aqui, ó. Cerrou o espaço, ó como já abriu espaço para os caninos, ó. 3 meses depois o canino já está erupcionando, ó. Ó como abriu espaço aqui, ó. Sim? Então já generou espaço. ¿Con qué cerró un espacio anterior? ¿Con qué lo cerró? El espacio anterior. Corrente com caderneta. ¿Con caderneta? Esse é um 4x2 aí ou é uma pergunta que se é um utilitário? No es un seccionado. Não, só está seccionado. Essa imagem aqui é o afastador aqui, ó. Sí. Não está com arco aqui, ó. Olha lá. Outro caso, não tinha espaço para os laterais. E aí, ó, quando expandiu, ó o formato do arco, ó. Ó como o arco era trésico, ó como ampliou. Sim, ó como amplia o arco. Sim, ó como já abriu, generou espaço. Claro, aí nesse caso aí, 6 meses, provavelmente aí já está com aparatos, já está distalizando o canino, aí já está tá seguindo a expansão, mas já está com aparatos fazendo outras movimentações. Aí sim, deve estar com arco de utilidade nos dois, distalizou os caninos. Mas virem o formato do arco, tá vendo? Olha como era atrésico e olha como expandiu o arco. Sim? Então vocês imaginam o quanto não generou de espaço aqui, ó. Olha o quanto generou de expansão. No, y esa digitalización el canino la hace con Aí usa meio Las Vegas, né? el Giloy, la hace ahí o solo con Eu utilizaria o meio Las Vegas. la Vega. Tá? Eso ahí del doctor. Olha lá, outro caso, ó. Instalou, Es un poco bonita, así que 3 meses depois já está praticamente abrindo espaço para o lateral. 1 ano depois. sin va. Eso es lo que más llega a la consulta, así. Tá vendo? Então, precisou sacar clientes? Se eu mantenho dessa forma, ó, provavelmente, se eu não sei manejar um quadrihelix, provavelmente eu vou ter que sacar 2 premolares. Porque eu tenho que abrir espaço. Olha como ampliou o arco. Sim? Então, 1 ano depois, expandiu. Tá vendo? Ó? 3 meses depois, já ganhou uma expansão. 1 ano. Entonces, si ahí no hay premolares, está canino y 6, también lo pueden usar para meter un implante, ¿no? Se não tem um canino, Por ejemplo, si no hay aquí, ¿no? No hay estos 2 dientes. No están. Entonces ya aquí ya está cerrado. Quieren usar un quadrelli para poder poner un implante y se puede hacer. expande o molar, expande o canino para generar espaço. Pero eso aplica para cualquier tipo facial. Qualquer tipo facial.
está limitado. O dólico facial, num primeiro momento, pode abrir na mordida. Pode acontecer. Quem está expandindo, num primeiro momento, abre a mordida, depois você faz mecânica para cerrar. Não passa nada. Mas no braquifacial é mais favorável. Porque o braquifacial eu consigo grandes expansões. O dólico, a expansão é mais pequena. Assim, não consigo grandes expansões no dólico. Então, é esse mesmo caso, ó. Então, expandiu. No, ese igual se activa al mismo tiempo como el otro, porque lo ves Cada 3 meses. Só vai ser a ativação a cada 3 meses. Ativou, põe na boca e espera. Daqui 3 meses você saca de novo, ativa. Pero uno ve al paciente mensual. Mensual. ¿Y qué hace? Tem que mirar mensual, senão eu não ganho plata. No, sí, pero como para decirle al paciente hice algo, no hice nada. Depois eu vou falar. Depois eu vou falar como você ganha plata. Con fotos, una foto mensual para que vean. Você pode pôr na parte superior, já vai entrar barrando os dois juntos. O superior você não pode ser nada, já vai pegar inferior e empieza a trabalhar. Ou você pode cobrar o paciente, depende, você pode cobrar para o paciente a confecção do quadrihelix e dentro dessa confecção você já inclui a 3 meses de mensalidade. Sim? Aí você está falando que é o valor do quadrihelix, você já ganhou por 3 meses. Ó, eu não vou cobrar nada nesses 3 meses. Sim? Só que já é promoção. Sim? Aí você já cobra dele, tá tudo dentro do pacote. Mas normalmente você pode trabalhar inferior, sim, mas existem alguns tipos que dá para. Depois eu vou falar mais algumas formas de como enganar o paciente. Então, indicações. Todas as mordidas cruzadas que há necessidade de expansão da maxila. Casos em que requer expansões leves, na dentição mista, que necessitam de espaço para incisivos laterais e com crescimento favorável. Casos de classe 2 que necessitam de expansão maxilar e apresentam o molares girado para mesial. Tá? Então, paciente classe 2 é mais favorável você usar o quadrihelix. Nos casos de classe 3, se necessita de expansão superior para que o avanço seja alcançado com o uso de elástico. Então, eu vou ter que usar elásticos. Vocês me perguntaram, doutor, e o classe 3, eu tenho que confeccionar uma barra palatina? A mandíbula está para adelante, eu tenho que levar a maxila para trás. Em vez de eu confeccionar eu tenho uma mordida cruzada, eu posso usar um quadrihelix, expande, e o quadrihelix me serve como anclar. Então eu posso usar elástico. Eu não necessito pôr uma barra. Põe um quadrihelix para expandir, e aí vou usar um elástico de classe 3, molar canino, que o molar vai estar anclado pelo quadrihelix. Compreendeu? Em caso de sucção digital, também para interposição de língua, tem que fazer umas modificações. Ativações. Por exemplo, agora é um quadrihelix soldado, tá? Aquele que nós miramos é o de encarre. Perfeito? Como que é a ativação? Eu posso ativar rotação. Então eu tenho que pegar esse braço e girar. Como que eu vou acelerar a ativação? Deixa eu ver, tem um outro tipo de ativação que é melhor. Ativações intraorais. Tá? Eu consigo acelerar a ativação nesse setor anterior e essa ativação que vai ser? Vai ser a rotação do molar. Então eu vou pegar a 3 picos, eu vou apertar aqui e o que vai passar? Esse braço vai para dentro e esse outro braço vai para fora. Então ele está virando e distalizando o meu molar. Do outro lado, o mesmo.
Normalmente, eu hago no setor posterior. Então, aqui o que eu hago? Vamos imaginar que você confeccionou um quadril de encaixe. Soldado, vamos imaginar. Isso? Então, eu tenho que pôr o quadriléis. Mandei para o laboratório e confecciona soldado o quadriléis. Se eu quero expandir, eu vou pegar a 3 picos e vou ativar nesse setor. Isso? Se eu apertar esse setor, o que vai passar com esse braço? Ele abre. Perfeito? Então, esse braço vai abrir. Quando esse braço abre, como que ele abre? Girando para mesial. Perfeito? Então está contrarrestando. Então onde eu tenho que ativar no setor anterior e eu tenho que ativar no setor posterior, como está falando ali, ó. O que essa ativação vai ser? Eu vou apertar nesse setor e ele vai girar o meu molar no sentido distal. Perfeito? Então se eu quero expandir, eu vou apertar no setor anterior. Como eu falei, cada um tem na força. Então, eu vou fazer uma pressão. Vou marcar o quadrélix nesse sentido aqui, ó. Vai ser uma pequena marcação. Sim? Outra pessoa vai fazer a mesma ativação e vai fazer isso. O que vai passar? Dessa forma praticamente não vai ser nada. Dessa forma praticamente vai se quedar em molde de tirreira. Sim? Esse é o problema de fazer na boca. Cada um ativa de uma forma. O ideal é que eu tenho que fazer um meio termo dessas ativações, mas eu não consigo mirar, porque ele já está encarrado na boca. Então, dependendo da força de ativação, você pode fazer uma sobre-expansão ou uma leve expansão. Esse é o problema. Às vezes a ativação que o Joyce acá não é suficiente para descruzar. Mas dependendo da ativação, eu vai ser uma sobre-expansão. Então, primeiro eu ativo no setor anterior e depois eu tenho que ativar no setor posterior para ativar a rotação. Então, quando ativo a rotação, esse braço vai para fora. Doctor, essa Pero se pieza hace que por uno... pasos, hay un control. No mesmo controle. Se for no mesmo... Se um quadrélix soldado, eu tenho que ativar no setor anterior e na mesma consulta eu tenho que ativar no setor posterior. Sim? Compreendeu? Porque se eu expando, ele abre, mas gira para mesial. Então eu tenho que contrarrestar esse movimento, eu tenho que levar esse molar para distal. Então eu tenho que ativar no setor anterior e no setor posterior. Tá? Quando eu ativo no setor posterior, esse braço abre. Tá? Então, como que eu sei que eu expandi? Para que você não cometa erro de expansão, então eu tenho um molar aqui, ó. Isso, eu tenho um molar. Quanto que eu vou fazer de expansão? Se é um arco utilitário de encarre, eu vou pôr na boca. O braço de um lado tem que estar acostado na cúspide, por palatina, e o outro braço tem que passar uma cúspide por completo. Essa é a expansão. Sim? Vamos lá. Confeccionei de encarre. Quanto que eu quero fazer de expansão? Eu vou pegar esse braço, vou acostar na palatina de um lado, e o outro braço tem que estar, ó, esse braço aqui, ó, de um lado eu vou acostar, e o outro lado o braço tem que passar por completo a cúspide. Isso é uma expansão. A medida que eu vou utilizar. Meia cúspide de cada lado, ou uma cúspide de um lado por completo. Okay. Só vai ser essa quantidade de expansão. Se o paciente sumiu, volver daqui um ano, quanto que ele vai expandir? Uma cúspide. Sim? Eu não vou ter problema. O impacto é mínimo. Sim? Aí eu quero uma grande expansão. Eu posso colocar uma cúspide e uma cúspide. Passo uma cúspide de cada lado, ele vai expandir uma cúspide de cada lado. Tá? Para não cometer erro, haga isso. Ó.
Pega o quadrélix, confecciona, antes de encarrar na boca do paciente, acosta na palatina de um lado, um braço. O outro braço vai passar uma cúspide completa. É essa expansão. El otro brazo se refiere al molar del otro lado. É o molar do outro lado, ó. Esse braço aqui, ó, Ese queda en la vai estar na palatina do meu molar aqui, ó. E essa aqui, o meu molar, ó. Meu molar tá aqui, ó. Vendo? Esse braço está no centro do meu primeiro molar. Como en la fosa central. ¿no? Isso, na fossa central. Tá? Desse lado ele já está encarrado, o outro braço ele tem que estar na fossa aqui, ó. Aí eu vou ter que pegar esse braço, vou fazer na pressão para encarrar desse lado, ele expande. Compreenderam? O sea, este que se colocó sobre el surco es el que va a abrir. Como? No, los dos abren. Ele vai expandir dos dois. Essa é como a É só para mirar o ponto distância de ativação. Sim? Então, para eu conseguir mirar o ponto de ativação, eu coloco dessa forma. Aí ó, eu vou pegar esse braço e vai ser uma pressão e encarrar. Ele vai expandir por dois lados iguais. Sim? Agora, um exemplo. Vamos imaginar que eu quero expandir só um lado. Sim? Então vamos imaginar que eu só tenho um molar cruzado. Sim? Só tenho um molar cruzado. Se eu poner o quadrélix, ele vai expandir os dois lados iguais. Sim? Não tem como eu expandir mais um lado do que do outro. Se eu quero expandir apenas um lado, vamos imaginar que esse lado está perfeito e minha mordida cruzada está desse lado. Sim? O que eu vou confeccionar? Vou confeccionar o quadrélix dessa forma, convencional, e desse lado eu não vou poner esse braço. Se puede hacer eso. Se deja solo así. Sim? Aí eu vou poner um braço de um lado e do outro lado eu não tenho esse braço. Só vai ter um encarre. Sim? Por quê? O que vai ser? Desse lado, ele vai ter que expandir molar, pré e canino. E desse lado ele tem que expandir quem? Apenas o molar. Então ele vai expandir mais que lado? Esse lado. Sim? Porque esse lado ele está expandindo molar, pré e canino. Então ele vai ser uma pressão, a pressão é igual. O sea, si yo quiero expandir esse lado, lo dejo sin por esse Sim, lado. curto, porque a pressão, a expansão é a mesma para os dois lados. Só que ele vai ter que ser expansão aqui, ele vai ter que expandir pré, canino e molar. É muito mais difícil expandir 4 dentes do que um. Então onde que ele vai fazer mais pressão? Mais desse lado. Mais desse lado. Então ele vai descruzar esse lado. Se eu quero melhorar, aumentar ainda mais esse lado, eu posso pegar brackets desse lado aqui, ó. Posso pegar brackets de 5 a 5 e poner um alambre de 5 a 5. Então está formando um bloco 6, todos os dentes contra esse. Então ele vai ser a expansão para onde? Maior desse lado e mínima desse lado. Y del lado derecho que los premolares están bien. O importante, vamos imaginar que o molar está cruzado. Só que descruza o molar, depois você busca premolares. Entendeu? O molar é o mais difícil. Depois que você descruzou o molar, aí depois você faz mecânicas para descruzar os premolares. Tá? Você tá? Por quê? Vamos imaginar molares, mordida cruzada verdadeira, linha mediana coincide. Sim? Então, nesse caso, se eu tenho uma mordida cruzada verdadeira, eu não posso expandir esse lado. Sim? Então, eu tenho que expandir aquele lado. Então, eu descruzo o molar, depois eu expando pré-molares e caninos. Sim? Se é uma mordida cruzada falsa, eu tenho um desvio de linha mediana. Então, eu tenho que manipular o paciente, levar esse paciente em relação cêntrica e mirar se o problema é mordida cruzada é unilateral ou bilateral. Normalmente é bilateral. Tá? Então, quando a mordida cruzada é unilateral, eu tenho que confeccionar dessa forma aqui, ó. Tá? Primeiro eu descruzo um lado, depois um molar, depois eu vou descruzando o resto. Y ahí para descruzar el resto sería ya con brackets. Aí com brackets. O sea, se estabiliza el molar primero. Estabiliza o molar e faz seccionados com botas, e aí vai descruzando os outros. Pero tanto para la verdadera como para la falsa, si se quiere descruzar solamente un diente. Se a mordida cruzada é verdadeira, a linha mediana coincide. Então significa que eu não posso expandir esse lado, eu só tenho que descruzar esse lado.
Sim? Então eu vou fazer uma mecânica para descruzar esse lado. Porque se eu pôr expansão dos dois lados, eu vou sobre-expandir esse e esse lado vai ficar cruzado. Aí eu descruzo esse e esse aqui eu fico em tirreira. Aí eu vou ter um problema. Tá? No, pero acá la expansión igual de aquel lado también sería más leve. É, e praticamente não vai ser nesse lado, muito Pero si lento. usted no necesita que expanda, quizá un poquitito. Se você expandir só um pouquinho, é a mesma coisa, ele vai expandir, desse lado ele vai expandir. Se não necessita Mas nada. ele vai expandir muito pouco. Se eu não quero praticamente nada, como eu falei, eu vou pôr esse braço acostado nos dentes e vou pegar um alambre e vou pôr ele de 6 a 5. Aí é uma grande resistência. Agora, se eu quero uma leve expansão, eu não ponho NIT. Ahí sí ponen los brazos. Só põe o braço aqui, ó, um pouquinho afastado dos dentes. Sim? Aí eu vou pôr esse braço não acostado nos dentes, mas levos um pouquinho, porque ele vai ter espaço para expandir um lado, aí esse braço vai jogar no 5, 4, 3. Mas a expansão é igual para os dois lados. Tá? A força é igual para os dois. A partir do momento que esse braço acostou no 5, 4, 3, aí ele vai fazer mais força de um lado do que do outro. Você quer uma leve expansão desse lado, você deixa o braço um pouquinho leve. Sim? Ó, tá vendo? Aqui nesse caso, ó, nesse exemplo, o que passou? Colocou um quadriélix e ele ocorreu uma leve disjunção. Tá vendo? Que ele abriu um leve diastema anterior. Sim? Então ocorreu uma disjunção, uma abertura na sutura palatina. É muito raro, mas pode acontecer. Tá? E aí tem algumas modificações, tá vendo? Ó, esse lado eu quero distalizar. Então só tem um molar, então eu quero distalizar esse lado. Ó. Eu confecciono ele de uma forma que esse braço ó, leva isso para trás. Então eu consigo distalizar. Depende da forma de confecção. Tá? Aí eu vou confeccionar aqui ó, no segundo molar. Sim, eu coloquei a banda no segundo molar. Aí eu vou confeccionar ele igual, na mesma distância. Eu vou colocar esse braço como se eu estivesse acendo no segundo molar. Sim? Então eu confeccionei aqui, ó. Imagina que existe um segundo molar aqui. Então eu coloquei a banda no segundo molar e esse helicoide está na mesma direção. Só que o que passa? Eu coloquei aqui, eu vou pegar esse encarre, ele estava aqui, eu vou ter que pôr ele lá para delante e encarrar. Aí ele vai distalizar. Tá? É muito. Ahí va a distalizar el lado. É, mas ele vai contrarrestar do outro, né? É uma tentativa de distalização. É, tá vendo? Aí é uma possibilidade, mas é difícil, tá vendo? Desse lado, ó, ele criou um braço de resistência e do outro lado está cortado, ó. Mas é muito difícil fazer esse movimento de digitalização, tá? Mas é uma tentativa. Algo malo o al menos los dientes. Como eu falei, se você iniciar a ativação uma cúspide, não vai ter problema algum. Não vai ter efeito algum. Mas o máximo que vai acontecer, como eu falei, se o paciente for ver daqui 6 meses, ele vai expandir só uma cúspide. No máximo. É o único problema. É melhor você colocar um quadriélix do que um Hyrax. Vamos ver, o Hyrax é o pai ou a mãe que ativa. Ele ativa quanto ele queira. E se ele quiser ativar uma volta por dia, ele vai ativar uma volta por dia. Esse é o problema. Esse não. Se você confeccionou, mesmo que se não ete nada, ele não vai ser nada. O máximo que ele vai conseguir. Agora, só vai ter um problema se você confeccionou ele de uma forma muito expansiva, aí ele vai expandir muito. Então, para que você tenha cuidado, você vai ser isso, ó. Meia cúspide. Passou uma cúspide de um lado, é o suficiente para expandir. Perfeito? Você quer mais, daqui 3 meses você saca e ativa mais. Você não tem risco. Agora, você pegou um quadriélix, confeccionou, um braço está desse lado, o outro braço está desse lado, aí você vai ter um problema. Você vai ser uma sobreexpansão. Aí se o paciente sumir do seu consultório, esse é um problema. Então, para que você não corra risco, meia cúspide, uma cúspide inteira é o suficiente. Tá? Mais um caso clínico, ó.
mordida cruzada. E lateral. Linha mediana coincide. ¿Esta es otra frontal? ¿O es Não, essa é panorâmica. Eu não sei se colocou. Aí colocou, tá vendo? Você falou com uma modificação, porque provavelmente tinha hábito digital, né? Aí colocou uma dedinha aqui na frente. ¿Pero eso para interpretación lingual? Como? ¿Para qué es la modificación? Ou para a paciente tem interposição de língua, o chupadeiro, né? Então colocou essa dedilha para sacar esse hábito da paciente. Olha lá, disjuntou, fez a expansão, tá vendo? Assim. Descruzou a mordida, descruzou os outros dentes. O importante é que ele descruze por completo, tá vendo? Descruzou por completo, não tem problema. Aí, depois vem com a atividade. No, ahí cuando ya puso la unidad, dejó de conversión interno o lo O quadrérix é interno. Pero ahí está Para manter ele, tá passivo. Já, ele do lado de expansão e está guardando esses 3 meses, que é o suficiente. Ela tinha hábito lingual, tá vendo que tá tem com espolones. Expandiu. Atividade inferior. Generou espaço para a erupção dos premolares. Aí agora a expansão. En un paciente adulto, por ejemplo, que tenga recesiones gingivales, ¿se puede utilizar un cuadrérix? ¿O es una contraindicación? Se os dentes estão lingualizados, você pode poner. Porque a recessão ele vai seguir, ele tem um problema, isso já é dele. Agora, se você já tem os premolares e os molares já estão vestibularizados, e você coloca um quadrérix e vai fazer uma outra expansão, aí você aumenta a chance de recidiva. Empeora a retração. Tá? Expansão rápida, na disjunção. Então, existem alguns tipos de aparatos. Ó. O que mais utilizamos é o Hyrax. Aí tem o RAS, que tem um acrílico aqui, ó, no paladar. O problema é que para cepilhar os dentes, a higiene aqui é muito comprometida, tá vendo? Aqui causa algum ganho nessa encía do paciente, eu não gosto. E aqui, quando o paciente precisa abrir a mordida, né? Fazer um leve levante de mordida. Mas o que mais utilizamos é o Hyrax. É o melhor. O problema de ponerese, dentição mista, é que quando você vai sacar, você faz a exodôncia de todos. Né? Aí você vai sacar, você vem sacando os temporários juntos. Eu não gosto. Então, expansão rápida de maxila. Protocolo de ativação. Até 14 anos. 4 ativações iniciais. 2 ativações por dia. De 15 a 18 anos. 2 ativações iniciais e 1 ativação por dia. Então, ó, até 14 anos, 1 volta por completa e 2/4 de volta por dia. 15 a 18 anos, é uma tentativa de junção. 2 ativações iniciais e 1 ativação por dia. Adultos, 20 a 25 anos, 1 ativação inicial, uma ativação um dia sim, outra não. E não é para ser ativação todos os dias. É muito mais lenta, porque o osso já está consolidado. Eu estou sendo na tentativa de romper essa palatina. Então não pode ativar todos os dias. É um dia sim, outro não. Mais de 25 anos, uma ativação inicial, uma ativação dia sim, dia não. Mas com cautela, pois em caso de desconforto, ativar apenas 2 vezes por semana. Sim, mas de qualquer forma, tem que falar para o paciente que é uma tentativa de disjunção.
Tá? Isso aqui vai levar uma semana, 2 semanas no máximo. Aqui vai demorar 3 meses. Na mesma ativação, porque aqui é muito mais lento. Tá? Tá? Então tem que tomar cuidado. Às vezes é só 2 ativações por semana. Passou, cimentou o disjuntor, fez a cimentação. O ideal é colocar banda nos pré-molares. Não tem pré-molares? Vocês vão fazer esse gancho aqui, ó. E tem que pôr resina aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai mostrar a imagem. Aí cimentou. Esse aí está lejos do paladar. Profe, Quanto mais cerca do paladar, mejor. profe, al colocar el aparato con las bandas, ¿tiene que entrar pasivo o tiene que tener retención por sí Vai solo? entrar justo, vai entrar passivo. Justo. É. Pra Não vai ser que- pressão alguma. Aí. Porque você já moldou na forma correta. Então ele só põe, não vai fazer pressão alguma. Vai pressar No, no, sí, pero las bandas, el ajuste con el molar, ¿tiene ya- que tener retención por sí solo? ¿En la banda? Mas aí você põe o cimento junto. Tá? Si no se sabe. Porque você quer acerto de junção, né? Quanto mais cerca do paladar, mais para riba, maior a chance de junção. A propósito de la pregunta. Quanto mais nervos do paladar, mais efeito de expansão. Quanto mais acostado no paladar, efeito de disjunção. Tá? Mais nervos, expansão. A propósito de la pregunta de Joaquín, la banda, ¿cómo compró que tiene buena retención? Que nos sale antes de cementarlo, digo. Primeiro você põe os separadores lá. Você põe os separadores. Eu gosto de pôr os separadores e deixo por uma semana. Sí. Por quê? Eu posso pôr a banda hoje, os separadores, e daqui 2 dias o paciente envolve. O que vai passar? O espaço não abriu por completo. Então, quando eu for tentar pôr a banda, por exemplo, no tamanho ideal é 36. Como o espaço não abriu por completo, o 36 não entra. Eu vou pôr uma 37. Então, ela vai ficar mais folgada. Então, por isso que o ideal é deixar uma semana de separador para que a banda seja a correta. Sim? Porque se eu pegar só apenas 2 dias, se a ideal é 36, ela não vai entrar, você vai pôr uma 37 porque vai encarrar. E ela se queda folgada. Ela não vai ter uma... Pero la banda se comprueba que está con buena retención porque no la podemos sacar con la mano, tengo entendido. Hay que usar el... É mais difícil. Para Com a que haga mão más é fricción. mais difícil. Tem pacientes que depende do formato do dente. Por mais que ele esteja bem adaptado, às vezes ela está perfeita e você consegue sacar com as manos. Depende da anatomia dos dentes. Ah, ya. También para Voy a escuchar eso. Na hora de colocar é mais difícil. Depende da anatomia do dente. Então não tem um caso, eu coloquei a banda, eu vou ter que sacar com saca-banda, está mais retentivo. Não, depende de cada paciente. Él ya entra con dificultad tratando de ponerle. Você vai mordendo. Vocês conseguem mirar que tem um braço aqui, ó. Tem que pôr resina nesse braço, tá? Porque senão você empeça a ser lá de junção, esse braço passa por em cima dos dentes. Aí não vai ser de junção anterior. Por isso que o ideal seria bandar os premolares, tá vendo? Aí está sendo a ativação, ó. Colocou a llave na boca e vai levar lá pro paladar, ó, lá pro fundo, ó. Se hace hacia atrás, ¿no? Vai até o fundo, até lá para trás, ó. Foi até o final, travou, saca. ¿Hay alguna característica que podamos indicarnos más por un aparato o por el otro? ¿O podemos escoger hacer el lo que te digo para expansión dental, sea el Qualeris o el... Hyrax. No, porque el Hyrax para difusión. O Hyrax também serve para expansão. Se você confeccionar ele nervos do paladar, ele vai fazer mais expansão do que Por ele. eso, ese está lejito de paladar. O correto é que esteja mais cerca, tá? Quanto mais próximo do paladar, melhor a disjunção. Mas às vezes o paladar é muito estreito. Aí o paciente não consegue confeccionar, então ele vai se quedar um pouquinho leve. Aí caso que você tem que começar a ser uma disjunção e depois a ser novamente, tá? Mas aí é erro de laboratório. Quanto mais, aí você abre o paciente que você quer mais acostado no paladar, aí ele faz. Tá? Profe, ¿y qué pasa cuando uno de los brazos del IRAX se comienza a enterrar en la encía?
Não, entrar na encia ele não vai entrar, provavelmente ele vai passar por em cima. Se você não colocou uma resina, muitas vezes já mirei que esse braço ele passa por em cima do outro dente. Aí ele não vai expandir daquele lado. Tá entrando na encia, pode acontecer. Aí você tem que sacar o aparato, né? Ou, não tem muito o que hacer, tem um problema. Nesse caso, depois você pode pegar e usar elástico, porque ele está anclado, né? Está preso. Hay várias opções para entrar. Mas esse aqui é quando você acabou de fazer a disjunção, ele vai ter que se quedar no mínimo 6 meses. Então você pode usar elástico, porque ele está apoiado naquele lado. Aqui, aí em casa é muito raro. Que você começa a fazer a disjunção, esse braço entra dentro da encia. Acontece. É difícil. Aí você faz a disjunção. Eu tive um paciente que ele foi cirúrgico. Como foi um ato cirúrgico, esse entrou dentro da encia, não poderia sacar, porque ele foi feito a cirurgia. Teve que manter ele dessa forma, né? Invaginou a gengiva e no final, quando eu fui sacar, tive que dar anestesia e sacar. Abrir novamente. Depois depois ele saiu novamente. Como foi um ato cirúrgico, eu não poderia sacar, eu ia perder a cirurgia. Sim? Então ele fez ativação, fez expansão lá, e aí ele entrou para dentro da encia. Depois ele saca, ele encerra novamente. Doctor, el elástico es para que el molar no avance. Não, ele está falando que se ele me serve como anclaje. Se ele é um paciente classe 3, como ele tem uma banda aqui, ele serve como anclaje. Posso usar elástico depois que não passa nada. Efeitos da disjunção, ó. Por isso que eu vou solicitar uma radiografia oclusal, tá vendo? Inicial. Depois que eu coloquei o aparato, ó, eu tenho que mirar que está abrindo essa ráfia palatina. Sim? Então eu tenho que mirar a abertura da sutura palatina. Tá? Se eu coloquei o quadriele, o Hyrax, estou ativando e segue dessa forma, significa que não abriu. Vou tentar mais um pouco, mais 2 semanas. Não abriu, está sendo só expansão. Tá? Não está ocorrendo a disjunção. Sim, 2 semanas não abre. Não abriu, ele está expandindo. Não está disjuntando. Tem que abrir. Daqui 1 semana ou 2, tem esse espaço aqui, ó. Você só vai saber se só ocorreu a disjunção, se abriu essa ráfia palatina. E se 2 semanas foi o resultado, que não sei se lo había dicho, ¿cuánto dura en boca entonces? Aí se 2 semanas ele não disjuntou, ele fez expansão. Vou manter ele igual. Vou manter ele por 3 meses, criei a expansão, vou manter ele por 3 meses. Por que eu mantenho 6 meses na disjunção? É porque eu tenho que esperar 6 meses essa formação óssea para que ele encerre esse espaço. Outra coisa, eu não posso poner aparatos nos incisivos. Nada. Porque assim, ó, primeiro eu isso lá disjunção, vai abrir um diastema. Esse diastema vai cerrar solito. Eu não tenho que pôr caderneta para cerrar, porque eu não tenho um osso. Então abre e solito ele vai cerrar. Abra para o paciente. Tem paciente que 1 mês, tem paciente 3 meses, tem paciente que demora 6 meses. Já tem que abrir para o paciente que o diastema vai cerrar solito. Muitas vezes cabe um dedo. Ato cirúrgico, cabe um dedo aqui no meio. Ele vai cerrar solito. Efeito da junção. Vendo lá, abriu. Remodelação estrutural da cavidade nasal com aumento médio de 20 milímetros, aumentando a permeabilidade nasal. Então, melhora até a respiração nasal do paciente. Conclusão. A conclusão é, em momentos em que eu quero, então primeiro, vamos recapitular. Chegou um paciente com mordida cruzada anterior no seu consultório. Você vai solicitar uma teleradiografia frontal. Não sei mirar a teleradiografia frontal. Não tem problema. Você vai pedir com análise de Ricketts. A análise de Ricketts você vai mirar o trapézio. O trapézio está nessa forma, o problema é dentário. Aí colocou um expansor, um quadriélix, um múlico. Veio dessa forma, é junção. Vai fazer uma junção, vai colocar um Hyrax, vai colocar um MARP, ou é cirúrgico. Perfeito? Como eu estava falando com a doutora Flávia, eu tenho amigos que hoje em dia, eles usam, na grande maioria dos pacientes que tem mordida cruzada, eles usam disjunção, mesmo que o problema é dentário. Sim, porque é mais favorável, você ganha tanto o osso como dente. Tá?
Mas para que vocês nunca cometam um erro, dentário, o trapézio está menor, abaixo, expansão, posto superior, junção. É isso que vocês têm que fazer. Perfeito? Então, tomem cuidado. Solicite uma radiografia frontal. Isso. Qual o melhor? Se vou usar expansão, o quadriélix é o mais efetivo ou o melhor aparato para expansão? Sim? De junção, o melhor aparato é o Hilux. É tudo adulto. Depois do 14 anos, tudo é tentativa. Sim? Aí vou pôr no Hilux. Não expandiu, eu vou tentar o Mark. O Mark também é uma tentativa. Se eu não conseguir com o Hilux, não conseguir com o Mark, vai ser ruim. Mas o paciente tem que compreender que é uma tentativa de junção. Sim? Depois eu pegar uma paciente com 12 anos e o Hilux não desjunta. Cada paciente já consolidou, com 10 anos consolidou. Não é etiolate de junção. Perfeito? Então, paciente depende de cada forma. Tranquilos? Vocês têm dúvidas? Thiago? Dr. Rodrigo Rueves vai ser o quadriélix com vocês vão confeccionar o quadriélix. Ele vai falar para vocês como é as ativações em boca, ele vai mostrar tudo passo a passo. Então, Rueves, tragam pinças. O alambre acho que vocês não têm 08, eu vou falar com ele para trazer. Sim, mas então tragam as pinças para ser prático. Tranquilos? Dúvidas? Eu vou enviar a classe em grupo a hora. Tranquilos?